Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de estarem aqui me ouvindo de novo. Eu coloquei nas minhas vibrações um jovem de Luanda, Watson Vidal, que trabalhou comigo no hospital quando eu estava por lá. E ele foi assassinado no final de semana. Um jovem trabalhador, recém-casado, né? Dedicadíssimo a tudo. E Angola tem dessas coisas, né? Por isso que eu tenho algumas, às vezes, críticas, né? Às vezes ferrenhas, quando a gente fala que a regeneração está aí, eu vejo essas coisas, me entristece muito, porque nós estamos, em alguns aspectos, bem atrasados, né? A gente tem muita violência, e ceifando vidas de pessoas que a gente sabe que tem a questão reencarnatória, logicamente, mas são pessoas, né, que estão aí lutando na vida, se esforçando, 20 e poucos anos. Então, são perdas, né? E isso deve chamar atenção, né? Isso deve nos chamar atenção. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vou compartilhar na tela. Hoje nós vamos fazer um negócio um pouco diferente. Nós vamos... Eu comentei com vocês algumas perguntas e respostas, selecionei outras só perguntas e nós vamos deixar bem aberto para as respostas de maneira mais participativa, né, para a gente interagir bastante hoje. Hoje é o nosso último estudo, tá, do passe. E a Tânia já pediu para fazer o Antigo e o Novo Testamento por versículo, por semana. Brincadeira. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu só ver onde que eu tenho que seguir aqui. Bom, eu vou apresentar para vocês a cidade de Franca, só para te descontrair. Venham conhecer Franca, uma cidade maravilhosa, né? Só não é assim quando chove, né? Só não é tão boa quando tem um pozinho que vem lá de algumas bandas aí, né? Então, nós tivemos um final de semana, assim, um domingo diferente, né? Um domingo iluminado. Não iluminado não, foi um domingo trevoso, né? Com essa poeirada. Então, a cidade, isso era 3 horas da tarde, né? Então, às 3, 5 horas da tarde no máximo, né? Nós tivemos um dia bom de vez em quando. Diziam que o dia ia virar noite, aquela coisa toda, né? Então, tá aí. Dá para a gente descontrair um pouco, né? Lembrar que o mundo do pó viemos, do pó corre o risco da gente voltar desse jeito, né? Bom, nós vimos várias questões sobre o passe, né? Antes de entrar com as perguntas, eu queria saber, né? Deixa eu fechar aqui, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ainda ficou alguma coisa que vocês queriam trazer, comentar, falar sobre o passe. De tudo que nós viemos pensando na prática, na rotina do dia a dia de vocês, nas experiências. Dúvidas? Comentários? Não falei alguma coisa? Falhei em algum ponto? Pessoal, só ligar os microfones. Está tudo liberado. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então, uma pergunta, né, que a gente tem que se atentar. E aí, esse é um ponto que, às vezes, é sempre comum, né? Sempre vem essa pergunta, né? O passista, ele absorve os fluidos negativos do paciente? Como que... A gente está falando paciente, eu não gosto desse termo, mas tudo bem. Aqui,
O que é importante a gente entender? Tá? Absorve ou não absorve energia? O médium, ele absorve no passe ou não? O que vocês acham? Tem gente que falou que não. Depende. Depende. Boa resposta. Por quê? Vamos lá. Depende do passista. Qual o nível vibratório do passista? Ele pode estar no nível vibratório bem baixo, ele vai absorver. Sintonia entre a sintonia, entrar na sintonia do paciente. Do paciente. Do assistido, Se ele tiver com o campo aberto. Campo aberto. Estou imaginando que se ele vai sentir, se ele sente o que o espírito sente, de alguma forma, isso tem que ter uma sintonia mesmo, uma ligação. Senão ele não teria como sentir, né? O que o outro está sentindo. Qual a diferença de sentir e absorver? Isso, essa aí. O absorver é você ficar para trazer para si, né? Não é? Sentir, ele está absorvendo alguma coisa. Pode até não permanecer com esses fluidos, eles sejam retirados depois, mas naquele momento do passe, quando ele manifesta, que eu já vi médiuns passar mal na mesa. Se ele manifesta aquilo é porque ele absorveu esses fluidos. Eu já vi depois ter médium ter que tomar passe no final, porque estava mal. Lili ia falar alguma coisa que eu estava achando interessante também. Vamos lá, Lili. Então, o que eu entendi até agora, né, é que sentir, a gente é uma percepção, assim. Mas quando eu absorvo, eu mantenho a sintonia com aquilo. Na verdade, eu me confundo com a energia do outro. Por isso que, para mim, eu defino como campo aberto. Quando eu não consigo compreender o que é o meu e o que é o do outro, aí eu acabo carregando do outro. Muito interessante, os pontos de vista. O Júpiter, eu sempre chamo Júpiter, era o mentor espiritual encarnado. O Júpiter vai ter essa referência, acho que a Lu também vai ter essa referência, Nina vai ter essa referência. Quando a gente é profissional de saúde e tem contato com o doente, né, a gente está lidando com a condição, lidando direto ou indiretamente, na condição de saúde ou com a doença desse paciente. E aí, quando eu saio, né, do contato com esse paciente, eu posso ou não sofrer com esse paciente, né? Então, principalmente o profissional de saúde que está começando lá na sua formação, né, ele vê aquele paciente com câncer em estado terminal e vai para casa mal, né? Por quê? Porque ele entrou na condição do doente, na terminalidade, no sofrimento, né? O passe não é diferente. Então, no passe, o que nós temos? Nós temos o tato magnético. O que é o tato magnético? É quando, na imposição das mãos, né, eu aproximo as mãos próximo ao cardíaco da Maria do Carmo e percebo um nível de ansiedade. E ali, de repente, eu posso ampliar a minha percepção e ver o estado emocional ou ver o obsessor. Isso é tato magnético, isso é percepção da condição magnética do outro. Agora, absorver essa condição é se eu valorizo esse sofrimento, essa condição da outra pessoa e trago essa responsabilidade do cuidado com o sofrimento, do autocuidado que ela tem que ter com as emoções, para mim. E eu fico, nossa, olha o estado da Maria do Carmo, ou olha o estado de tal pessoa, está sofrendo. E aí eu trago isso para mim. Tá? Então, esse é o ponto. O Adilson trouxe lá no começo uma questão interessante, que é a sintonia, que a sintonia ela não responde por isso, mas ela influi nisso. Por que ela não responde? Não é o meu estado vibratório que determina, tá? Mas o meu estado
vibratório influi nisso. Isso quer dizer o seguinte: o que é o estado vibratório que não está bom? Hoje eu estou triste, estou com problemas, não consigo me concentrar direito. Entro na câmara de passe, eu até consigo me concentrar e tal. Eu posso, mesmo assim, ter o tato magnético, perceber e não trazer para mim. Mas eu posso, não estando com a vibração boa, a partir disso ainda trazer para mim o que já é do outro. Então, quer dizer, eu emocionalmente estou desequilibrado, não estou bem, né? Eu vou aplicar o passe, já não estou bem. Se eu não tiver discernimento e cuidado nesse momento, eu absorvo isso para mim. E é importante essa leitura, por quê? Porque nós não estamos 100% o tempo todo, né? Nós não estamos em todo momento muito bem. Então, pode acontecer que, a caminho da casa espírita, né, a Jaqueline vai sair para a casa espírita, e eles falam: você vai na macumba de novo? Eu não acredito. E não sei o quê. E aí a vibração da Jaqueline cai, né? E aí ela vai ter que aplicar passe, porque só tem ela e a Tânia e a Lili. E 20 pessoas para tomar passe. Não, ela fala: não, eu vou lá, eu vou fazer uma prece. Ela consegue, nesse momento, elevar o seu pensamento, apesar de não estar com a vibração 100%. Elevar o pensamento e melhorar o padrão vibratório também não é a mesma coisa. Eu elevo o pensamento na prece, na câmara de passe, porém eu ainda estou triste, eu ainda estou, né, chateado com alguma coisa, morreu um conhecido hoje, um familiar, então isso não me deixa com a vibração em alta. Eu posso elevar o meu pensamento naquele momento, e naquele momento eu tenho um amparo da espiritualidade, eu tenho uma intuição, eu tenho um apoio. E aí, se eu aproveitar essa oportunidade e carregar isso por mais um tempo, aí sim eu elevo o meu padrão vibratório. Faz sentido? Certo? Então, eu vou aplicar o passe no Pedro e posso sentir uma angústia, posso sentir um problema, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande questão. Eu vou mentalizar durante o passe que ele seja auxiliado, que ele receba o auxílio, né, que a espiritualidade atue ali em cima daquela dificuldade, do problema que ele tem. Né? O Pedro vai embora, aí vem o Júpiter para tomar passe, eu mudo, né, desligo lá meu foco de atenção do Pedro e vou mentalizar o Júpiter recebendo as vibrações do plano superior. Né? Então, é isso, a gente sempre vai entender que cada um tem a sua carga vibratória, o seu estado espiritual, psíquico, emocional. Né? Cada um vai cuidar dessa condição. Né? E aí, caso eu perceba, o máximo que eu posso fazer, caso eu perceba que a Luciana está muito angustiada, visivelmente, pela vidência, ou entrou, começou a chorar e tal, de repente, né, eu posso, em algum momento, depois do passe, se ela está ali, eu posso perguntar se ela já passou pelo atendimento fraterno. E aí eu direciono ela para o atendimento fraterno. Eu não vou dizer que eu vi o obsessor dela ali do lado, eu não vou dizer que eu vi o familiar que desencarnou do lado dela, e por isso ela está se sentindo assim. Eu não vou agravar o nível de tensão e de preocupação que a pessoa traz, né? Mas eu tento direcionar aos recursos que a casa espírita tem para oferecer. Dúvidas? Maria do Carmen ia perguntar alguma coisa? Ao som. O som, Maria do Carmo. Eu acho, Luciano, que tudo seria o equilíbrio, não é? Da Sim. pessoa que vai aplicar o passe, não é? Sim, com certeza. E a pessoa ela tem que se preparar para poder estar ali no passe, mesmo tendo problemas pessoais, mesmo sentindo o problema dos outros, tudo é o equilíbrio, que cada um que ela vai receber ali para aplicar o passe, se ela não tiver com equilíbrio, aí vai dar problema, não é, Luciano? A pessoa vai ter mais dificuldade, né? E realmente essa questão do equilíbrio é fundamental, né? A gente precisa
ter isso em foco, até porque é aquela questão de sempre, né? A gente está aqui estudando passe, não tem uma prática, uma parte prática, mas a gente não pode dizer assim, ó, acabou o curso, esse curso de passe, esse estudo de passe, eu vou aplicar passe, né? Então, não, porque de repente eu ainda não tenho esse equilíbrio, né? Mas é tão difícil. Porque às vezes, né? Pode chegar lá na câmara de passe uma pessoa que está destruída emocionalmente, né? A mãe perdeu um filho, o estado emocional dessa pessoa, né? Pode chegar um toxicômano, usuário de drogas, e de repente eu percebo, né? Eu tenho uma dificuldade gigantesca com passe, com alcoólatra, por exemplo. Aquilo eu absorvo. O risco de absorver é muito grande, né? Então, e todos nós vamos ter as nossas limitações em algum campo. Então, se eu não tenho equilíbrio, né? E aí são aqueles cuidados que a gente sempre fala, né? Se eu não tiver equilíbrio, eu não consigo desenvolver a minha tarefa de maneira coerente, né? É o homem que ainda ainda não tem um equilíbrio pleno na questão do sexo, e aí na casa espírita vem aquela moça com aquele short bem curto, com a camisa cavada, aquela coisa, e aí o homem corre, né? O indivíduo pode correr o risco de entrar ali em desequilíbrio por isso, né? Ou ele pode ver uma senhorinha ali numa condição de saúde debilitada, ele se reportar à mãe que desencarnou há pouco tempo. Então, todo ser humano que estiver na nossa frente, ele pode trazer para nós alguma referência, alguma memória, né, de simpatia ou de antipatia, né? Eu me lembro uma história muito interessante que eu passei foi que o primeiro emprego que eu tive na minha adolescência, foi uma oficina mecânica, eu era adolescente. E o cara trabalhava, ele pegava as ferramentas, conforme ele ia jogando no chão para eu sair atrás pegando, sabe? Ele era desse jeito, grosseiro e tal. E assim, anos depois, né, eu já trabalhando na casa espírita, quem estava... Eu peguei raiva dele, era adolescente, pega raiva fácil das pessoas, né? Ele me mandou embora, assim, com essa... É muito ruim de serviço, não gosto dele. Aí mandou embora, né? E aí encontrei ele anos depois, acho que, não sei se foram, deixa eu lembrar, 15 ou 20 anos depois, na casa espírita, né? Na minha frente para tomar passe. E você lembra da pessoa, e ele lembrava de mim. Então, a gente tem, isso vai acontecer, né? Sempre isso vai acontecer. Aquela pessoa que você não pagou, aquela pessoa que te passou a perna, o mundo ele é muito pequeno, né? As circunstâncias elas são construídas às vezes para esses reencontros, né? Para essas oportunidades. Então a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente absorve, né? A gente absorve. Eu me lembro uma vez, são histórias, né? Que a gente vai lembrando. Eu tive uma madrasta que a única coisa que eu posso dizer que eu tenho em comum com o Chico, igual, talvez ainda pior assim do que o Chico, foi uma madrasta, né? Isso eu posso dizer, bater no peito e falar, eu e o Chico soubemos o que era isso. E eu acho que eu soube ainda mais que isso, eu posso falar. E aí, eu me lembro de uma vez, quando eu comecei a trabalhar na Casa Espírita, foi muito engraçado que bom, a minha madrasta ela nunca teve problema com essa questão de religiosidade. Eu lembro que uma vez ela estava num desequilíbrio tão grande, eu acho que hoje a gente entende que era um quadro psiquiátrico mesmo, né, madrasta? Algo próximo de uma esquizofrenia, alguma coisa assim. As crises eram através de um ataque violento em cima da gente, espancamentos e tal. Eu me lembro que uma vez ela estava num estado de desequilíbrio, mas tão gigantesco, né? E na época
Na época foi... não lembro. Na época eu já tinha começado a trabalhar com passe, né? Foi bem próximo, assim, daquela época que eu comecei a trabalhar com passe. E ela me pediu para eu dar um passe nela. E foi uma coisa tão interessante, porque era uma pessoa que você vai aprendendo, isso é o negativo da história, que você vai aprendendo a quase odiar por tudo que você vivia. É difícil a gente falar, mas a gente é espírita, mas a gente não pode ser hipócrita, porque tem coisas que a gente passa que são complicadas. E ela pediu para eu aplicar o passe nela, e aí, quando eu fui aplicar o passe nela, é interessante que eu vi o corpo dela todo amarrado numa corda gigantesca. E aí eu fazia um dispersivo, né? Quando eu passava a mão, eu via a corda se desfazendo e formando de novo. Eu acho que foram uns 15, quase 20 minutos, isso é um tempo, eu não lembro o tempo, foi extenso o tempo, e que aquilo ia se refazendo, ia tirando e ia fazendo. Eu vi a cabeça amarrada e ela tinha uma dor de cabeça gigantesca, né? Eu via os centros de força amarrado, eu via tudo muito amarrado, sabe? Eu nunca vi isso depois do nenhum. E foi engraçado que depois do passe, engraçado não, interessante que depois do passe, ela falou que ela sentiu o corpo dela todinho amarrado. Né? Como se fosse uma impotência, porque eu acredito que ela vivia um caso de subjugação também. Então, o espírito já numa situação de impossibilitado, perdendo já a autonomia. E sobre a atuação dos espíritos subjugadores. Porque as coisas que ela fazia eram casos de subjugação mesmo, porque extrapolava o ridículo. Coisas que eu conto para algumas pessoas, as pessoas não conseguem assimilar as coisas que ela fazia. Então, são coisas assim que nós vamos nos deparar na casa espírita. Eu via... e outra coisa, eu via aquilo se desfazendo dela e eu me amarrando. Era isso. Então, foi o primeiro exercício mais difícil que eu tive com o passe, de não me deixar influenciar por aquela vibração, porque senão eu ia me sentir daquela forma. E o grande ponto do passista é esse, que se ele se envolve com essa vibração do outro, ele não se desvencilha fácil. Acho que foi o Pedro, se não tiver nada que falou, que depois a pessoa vai precisar de um auxílio, vai mesmo. Tem situações que a pessoa ela fica tão envolvida que ela se absorve. Outro exemplo muito interessante, eu me lembro que foi na Casa Espírita, numa reunião mediúnica com o espírito. Foi que recebi esse espírito até. Vocês viram a poeira de Franca, né? O espírito ele fez, através do magnetismo, ele fez um redemoinho dentro da Casa Espírita, e aí o grupo ficava em círculo. O espírito conseguiu fazer um redemoinho fluídico, de poeira, e esse redemoinho ele rodou em volta do círculo de todos os trabalhadores, e ele falava poeira, poeira, e ele começava a tossir. E ele era um espírito extremamente inferior para desequilibrar o grupo. Poeira, 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 tossia, 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 o grupo começou todo mundo a tossir. Então, essa é a capacidade magnética de um espírito inferior. Então, se o espírito desse está obsediado, o estrago, né, que ele pode fazer no passista é grande, se o passista não estiver vigilante com relação a isso. Eu lembro eu pego só a bucha. Eu e a Tânia, a gente só pega a bucha, né, Tânia? Eu me lembro de um outro espírito também. O espírito era um palhaço. Ele montou uma tenda do circo, que eu achava engraçado. Eu entrei na vibração do espírito. Ele montou uma tenda de circo em cima do grupo. Então ficava o círculo do grupo e o circo em volta da gente. E ele veio com uma risada. Era uma risada que ela era uma risada quase, com uma vibração quase sonambúlica.
perigosíssimo. Ele ria, eu lembro que eu ria e eu me sufocava com o espírito. Eu lembro que tinha um espírito trabalhador da casa do lado e falava, ele vai te sufocar. Ele vai exaurir todas as suas energias. Cuidado com isso. Eu ria. O espírito ria, né? Eu virava para os doutrinadores, para as pessoas, falavam, ri também, ri. E ele falava, ri também, vamos rir. E aquilo era de convulsionar-me. Imagina isso para um esclarecedor. Né? E é uma força magnética muito grande. Então, é esse o cuidado que nós precisamos ter na Câmara de Paz. Isso não vai acontecer na Câmara de Paz com frequência. O que nós vamos ver disso acontecer vai ser na reunião mediúnica. É muito comum. E aí o passista precisa ter muita atenção nisso. Eu sempre brigo muito em grupo mediúnico, brigo assim, no bom sentido, falo muito em grupo mediúnico, quando o grupo tem poucas pessoas na sustentação e poucos médiuns passistas. Né? Por quê? Porque essa carga magnética do espírito, ela é compartilhada entre os trabalhadores. Vamos pensar num suicida. Né? O suicida, quando ele dá um tiro na cabeça, eu sinto a dor do espírito, do tiro, eu sinto. Né? Só que eu, Luciano, eu sinto exatamente a dor do espírito de forma alguma. Eu sinto uma parte dessa dor. Por quê? Porque essa energia está compartilhada num grupo. Então, o espírito traz a carga magnética, a carga, né, vibratória dele, a dor dele. Isso é irradiado, é compartilhado entre o grupo. Né? E aí, quem está na sustentação é o filtro, é quem está limpando, é quem está, diminuindo a intensidade dessas vibrações. Por isso que não dá para fazer reunião mediúnica em casa, né, com 3, 4 pessoas. Por isso que é um perigo aplicar passe na casa de alguém, gravíssimo se estiver sozinho, porque se a gente se depara com uma situação dessa, é difícil se desvencilhar. Né? E por que é difícil? Porque às vezes a gente está falando de um médium, de uma situação que não depende da experiência, do conhecimento do indivíduo que está ali, indo ajudar, do passista. Às vezes, nós não percebemos que a pessoa que está no processo obsessivo ali, ela pode estar com 10 obsessores do lado dela, pode estar com 7, 8 obsessores do lado dela. Né? E espíritos com essa magnética. Né? Aí você tem os casos, aí são os casos graves, né? Que aí a psiquiatria vai chamar de personalidades múltiplas, e aí o indivíduo está com 7, 8 obsessores ali, é um médium que doa ectoplasma, tem efeito físico, aí você chega numa casa dessa, parece que você está revivendo um exorcista, né? Coisa balançando o espírito com aquela força toda. E aí, como é que você vai gerenciar tudo isso? Né? Você não vai conseguir. Então, são situações que precisam de orar e vigiar. O médium precisa, o passista precisa estar atento, né? Estudar sempre, cuidado com a alimentação, cuidado com o equilíbrio interior, cuidado com os pensamentos. Eu me lembro uma vez que está recebendo um espírito, a gente fazia algo próximo do receituário, uma orientação aos encarnados, e aí o mentor espiritual virou, porque eu tinha uma pessoa que me acompanhava, né? E virou e falou assim, cuidado com seus pensamentos, você está me atrapalhando. Porque cada pessoa que entra aqui, você julga. Né? Cada pessoa que entra aqui, você julga. Nossa, a pessoa ficou preocupadíssima. Né? Nossa, me perdoa, começou a fazer prece sem parar. Então, são os cuidados que a gente precisa ter com a vibração do ambiente. Dúvidas aqui? Para não absorver as energias, né? Esses são os cuidados. Dúvidas? Tudo bem? Luciano, Oi. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Né? Eu acho que o passe, a reunião mediúnica,
E o ato médico é a mesma coisa. Depende do conhecimento, né? Depende do interesse, depende dos propósitos, dos bons propósitos. E depende da experiência, né? A gente vai crescendo, vai evoluindo. Quando eu comecei a fazer medicina, eu ficava com a dor do paciente. Nossa, dor lombar e dor de garganta era comigo mesmo. O paciente saía feliz da vida, falava, doutor, eu nem vou tomar esse remédio, já estou bom. Aí eu olhava para ele e falava, eu sei que o senhor já está bom. Então, eu fui falar com o seu Hugo, né? O senhor falou, doutor, ele gostava de falar isso aí. Envolva a pessoa numa bolha de luz que nasce do seu coração, com a sua cor, com a sua vibração. Envolva ele numa bolha de luz. Pronto. Começou a resolver a minha problemática. Mas nessa escola a gente é aprendiz e a gente está sempre aprendendo, né? A nossa reunião mediúnica lá na Casa do Caminho está mudando bastante, né? O pessoal que estava lá ontem comigo, estão chegando novos trabalhadores, novas tarefas, né? E exatamente... Não, novos não. Só é novo. Só é novo. E o ataque se fez presente ontem. Espíritos que não querem que a gente... que o grupo mediúnico continue com as suas tarefas, assuma a responsabilidade. A questão dos suicidas está já posta no nosso trabalho. Hoje tivemos a notícia de mais um suicida aqui na cidade. Então, é um jovem, mais um jovem. Então, a coisa são os jovens. Os jovens se suicidam. Então, essa escola que se chama Doutrina Espírita, que nós somos iniciantes, aprendizes, ela não para nunca, né? Mas, só para encerrar, pessoal, o meu pai me dizia que eu era pequenininho, ele me levava para o Centro Espírita, né? Que o ato mais importante da Casa Espírita era o passe. Nunca esqueci. Isso ficou no meu superego. Primeiro dia que o senhor me convidou para dar passe, eu não saí da cadeira. O superego me amassou. Ele falava, o ato mais importante não é a psicografia, não é a reunião mediúnica, não é... Por quê? Por quê, pai? Porque você adentra a intimidade energética da pessoa. Você penetra na aura da pessoa. Você transmite a sua energia, o fluido misto do mentor espiritual com o seu. Então, os trabalhadores espirituais trazem uma qualidade fluídica, esperando que você tenha pelo menos um pouco de qualidade. E a sua qualidade está ruim. Já viu o que vai dar. Então, a responsabilidade de dar paz é muito grande. Muito grande. Então, é fundamental o estudo, né? É fundamental o amai-vos e instruí-vos. E a gente levar a sério, né? Levar a sério os propósitos de quem se dispõe a trabalhar numa casa espírita tem que ser os melhores possíveis. Nós temos aqui uma amiga de trabalhos na Casa do Caminho, que é a Lucinha. Ela tem uma mediunidade impressionante. Ela vai dar o passo em você, ela recebe o teu mentor e fala para você, né, dona Lucinha? Está escrito Agostinho ali, mas não é Agostinho, é Lucinha. Ela tem uma mediunidade assim, quem já tomou passe com ela que sabe. A mediunidade dela é assim. Aí teu mentor, você sai com a orelha desse tamanho assim, quando sai lá dentro da sala de passe, mas sai. O mentor fala mesmo. É uma mediunidade diferente a dela, né?
diferente. Muito bom. O que mais? Podemos seguir? Podemos seguir. Ok. Bom, às vezes, no atendimento fraterno, a pessoa traz essa questão, né? Estou cheio de preocupações, posso tomar o passe mesmo assim? A pessoa está cheia de problemas, né? Uma urgência para resolver na vida, uma grande preocupação, ou grandes preocupações. Será que mesmo assim ela pode tomar o passe? E aí, o que vocês acham? Tomar o Sugestão. passe ou oferecer o passe? Tomar o passe. Bom, se ela Fala tá com a cheia de Lucinha, fala preocupações, com a Lucinha que resolve. se ela está Senta cheia na de frente dela. preocupações, ela pode tomar o passe, por que não? Eu acho que é aí que ela deve tomar o passe. É, Exatamente, né? Acho que é por isso que ela vai tomar o passe. Né? É a oportunidade dela entrar em sintonia com o plano superior, se equilibrar, restaurar suas energias. Né? E por que tem essa pergunta? Porque, às vezes, existe orientação, né, de que se a pessoa estiver muito mal, que ela não tome o passe. Então, é o inverso, né? Aí que ela precisa. Então, às vezes, é importante que, associado ao passe, é importante a casa espírita ter também um atendimento fraterno. Acho que esse é um ponto importante quando a gente fala do indivíduo que chega na casa espírita com grandes preocupações, com grandes angústias, né? E aí a gente consegue ajudar o indivíduo a ele se equilibrar, né? Às vezes, só a palestra, que não é só, mas tem um papel importante, mas a palestra ela pode não ser suficiente para a condição né, a condição que a pessoa chega. Né? Então precisa ter essa oportunidade. Né? Eu tenho essa fala, acho que vocês já ouviram, conhecem o meu falar sobre isso, que a casa espírita ela tem que se preocupar muito, 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 mas muito mesmo com a palestra pública. Né? O Júpiter considera lá o passe como uma atividade mais importante. Nós podemos dizer que a segunda atividade, uma atividade não menos importante, é a própria palestra espírita. Porque ali é a oportunidade que nós temos de levar uma mensagem tranquilizadora, mensagem consoladora da doutrina espírita. Não é aquela coisa, não é o igrejismo, não é nada além da gente trazer uma mensagem da doutrina espírita de forma que traga alento. Nada além disso. Então, sempre me preocupa, né, quando a casa espírita ela tem aí palestras que às vezes são muito teóricas demais, profundas demais em alguns aspectos, e nem sempre consegue agregar valor ao indivíduo que foi lá para tentar ouvir uma mensagem consoladora. Sempre digo, né, uma recomendação da Federação Espírita Brasileira, que é uma palestra pública, ela sempre precisa trazer no seu elemento o aspecto científico, filosófico e moral da doutrina espírita. Né? Quando ela tem um enfoque só, ela pode enfraquecer a visão do indivíduo com relação ao que é o espiritismo. Né? E não tem uma linha, daqui nós vamos falar agora do espiritismo sobre ciência, agora nós vamos falar, não. Numa linguagem simples, né? Quando eu estou falando para o indivíduo, né, que quando
ele não cuida das emoções, ele pode adoecer, isso é ciência. Pronto. É isso. Não precisamos ir muito longe. Então, esse caminho, ele é um caminho seguro. Quando eu trago a mensagem do Evangelho, começo, por exemplo, uma palestra, trazendo a referência do Evangelho, porque aí eu estou trazendo a moral, ensinamento moral da doutrina espírita. E aí, na sequência, eu venho com a filosofia espírita, com a reflexão sobre o livro dos Espíritos, por exemplo. E depois, né, eu falo da ciência. Mas aí eu posso falar de uma cura de Jesus, né? Aí eu posso falar da questão do pensamento. Simples, 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 simples. Né? Como Kardec diz, de forma que qualquer camponês possa entender. Então, se a gente consegue trabalhar isso, tá ótimo. Aí nos grupos de estudo, aí a gente aprofunda, né? A gente vai para onde a gente quiser dentro da doutrina espírita. Mas é importante a gente ter essas dimensões no estudo. Porque aquele que gosta da ciência vai entender. Aquele que é muito religioso, acabou de vir da igreja, vai entender. E aquele que questiona, que quer entender o sentido das coisas, também vai entender. E nós conseguimos envolver e clarear a visão de todo mundo. Né? Se eu vou na palestra espírita e começo a falar muito de aspecto científico que o povo não entende, né? Aí é difícil. Ah, achei bonito, mas não entendi nada. Né? Eu vou numa palestra muito aspecto religioso, né? Vai faltar questões lógicas, né? Mais profundas. Então, a gente tem que calibrar isso. E isso vai ajudando as pessoas a entender, né? Qual é a proposta da casa espírita, o que é a doutrina espírita. Bom, na sequência, o paciente, ó, nós estamos falando do assistido, né? O paciente, ele precisa se preparar para tomar o passe, pensando de maneira prática. Como nós fazemos isso na casa espírita ou não precisa fazer? Se não precisa, por que será? Quem vai tomar passe? Você está preparado para isso? Ou não? Tem, né? Não vou dar dica, não. Vai complicar mesmo. Eu acho que sim. Um mínimo de preparação ele tem que ter. Se ele chegar da rua e entrar correndo lá, e aí? Tem que ter, sentar, acalmar, entrar na vibração, né, para depois tomar o passe. Quem mais? Tem que querer estar. Tem que querer estar lá. Tem que querer. À vontade, né? Vontade. Exatamente. Quando a gente fala do preparo, esse é um ponto de atenção que a gente sempre vai precisar ter na casa espírita, quando a gente fala dessa questão do preparo, nós estamos falando do autocuidado, né? Na atenção que o indivíduo precisa ter com seus pensamentos. Quando a gente fala que eu posso me preparar para o passe em qualquer momento do dia, eu estou convidando a pessoa a buscar momentos de equilíbrio. Então, tem casa espírita que não tem esse hábito, né? De orientar o público a guardar o passe em silêncio, manter o pensamento elevado através da prece ou de pensamentos tranquilos, né? Porque às vezes a pessoa não vai conseguir fazer prece o tempo todo. Então, quando a gente vai orientando o público nesse sentido, a gente consegue fazer a pessoa entender que aquilo é um recurso para qualquer momento. Eu insisto com isso, e não sei qual casa espírita trabalha com isso, mas nós precisaríamos, eu não sei se é curso ou palestra, alguma coisa voltada para o alto passe, para o público.
né? Nós vamos entregar essa ferramenta para as pessoas entenderem como que eu vou me equilibrar. E nós não fizemos isso é tão preocupante, que nós estamos num período de pandemia, com as casas espíritas fechadas, as pessoas, né, sem saber como fazer, já passamos por um momento pior. Então, se a dona Joaninha, lá na casa dela, soubesse aonde é que, né, centro de força, mais simples possível, que ela soubesse que se ela fechar os olhos, se ela aproximar a mão numa região que lhe traz angústia, né, direcionar o pensamento, isso pode auxiliá-la, recursos, ela não precisa da casa espírita nesse momento, né? Ela mesma vai buscando recursos. Então, talvez esse é um caminho que a casa espírita precisa trabalhar, né? Tem o site da casa espírita, tem a página do Facebook da casa espírita. Vamos pôr lá um vídeo sobre autopasse, orientando como que você vai fazer autopasse, como que você vai fazer evangelho no lar. Evangelho no lar nós aprendemos já, conseguimos divulgar isso para todo mundo, é ótimo. Agora, o autopasse, eu acho que é um recurso que nós precisávamos, porque não tem inconveniente algum, né, a pessoa mentalizar as luzes do plano superior descendo sobre ele, irradiando os centros de força, ela dispersando as energias negativas, absorvendo as energias do ambiente, da natureza, né, e equilibrando-se a partir daí. Então, nós vamos trabalhar isso. A Lili está aí. Lu, eu acho que essa sua colocação de nós ensinarmos as pessoas esse autopasse, né? É o auto-amor que nós temos que ter conosco mesmo, né? Eu acho que é de fundamental importância. E o Adilson aqui, nós estamos falando, está falando assim, tem que ter o Luciano, traz um seminário desse assunto, para nós, pede para ele. Mas é interessante isso, porque a gente precisa ter esse preparo. Eu penso assim, que nessa pandemia, nós tivemos, né, estamos todos aqui, foi um presente que nos aconteceu tudo isso, nós, nessa egrégora, nós conseguimos essa harmonização. E nós convidamos muitas pessoas a estar aqui conosco. Mas muitas pessoas, sem ter um entendimento, não conseguiam ter compreensão do que é o Espiritismo, que o Espiritismo é um estudo, né? Nosso autoconhecimento espiritual e todo esse processo. E acho que, quando eu entendi isso, eu acho tão importante passar isso ao próximo, que outro dia uma amiga perguntou assim para mim, eu queria que alguém me falasse aonde que eu vou encontrar aquela pessoa que vai me fazer feliz. Eu falei, oh meu Deus, como assim você está me perguntando uma coisa dessa? Você tem esse poder de se fazer feliz, né? E nunca achar que alguém vai fazer isso por você. Então, aí eu pude perceber nessa situação, o quanto as pessoas têm essa falência, sabe? De não ter esse conhecimento mesmo. Sabe como que é fácil de fazer isso? Ó, eu vou dar intuição, tá, gente? Agora me vem isso. Duas coisas simples. Vocês anotem aí que vocês vão tentar fazer isso, hein? Qual o compromisso? Primeira, não tem um custo alto. Sabe aquelas imagens que tem curso de passe que a gente já passou aqui, do perispírito? Perispírito com centro de força? Adesiva isso na porta da câmara de passe. Fechou a porta, todo mundo entrando, esperando abrir a porta, olhando, olha lá, tem uns pontos, né? Tem. Aí sabe outro recurso simples que você pode fazer? Uma vez por mês na casa espírita, sem ser a primeira semana, a segunda, aleatoriamente, uma vez por mês, as pessoas entram, ao invés de elas tomarem o passe de maneira passiva, sentadinho, vocês vão conduzir o autopasse com elas. Então, eu posso orientar o orientador de trabalho, orientar. Hoje eu vou fazer uma técnica que é o autopasse. O que é isso? Vocês vão mentalizar isso, põe a mão assim, respira, isso, ó, o passista está junto com vocês, a espiritualidade. Faz assim, assim, seguiu, acabou? Vocês agora podem fazer isso na casa de vocês, sempre que vocês quiserem, sempre que estiver aflito, angustiado, com dor, com isso, vocês vão fazer isso e vão falar para a gente depois
no decorrer dos dias. Vocês vão ver o impacto que vocês vão ter positivo, o quanto que vai ter o auxílio da espiritualidade. Ah, mas eu posso medianizar, eu posso passar mal? Não, porque nesse momento é você, é só você. Você está consciente, né? Pode vir algum espírito? Não, não vai vir nenhum espírito. Você desmistifica essas questões todas, né? A não ser que você veja alguém que, às vezes, a casa espírita já identifica um caso psiquiátrico, é alguém que tem um grande transtorno psíquico obsessivo, de repente não vai conseguir, né? Então, aí você orienta diferente, ou você, de repente, né, não dá ênfase para isso. Mas o público geral, né, a grande maioria das pessoas vai conseguir fazer isso. Você põe lá um adesivo, o perispírito e os centros de força, as pessoas vão começar a olhar, e aí você começa lá na cama de passe, centro do passe, fala, ó, se vocês impuserem as mãos nessas regiões, vocês vão ver que vocês vão aliviar as dores. Coloca a mão 5 minutos na região do gástrico aqui, onde está vendo aí no desenho do perispírito, 5 minutos faz um Pai Nosso, você vai ver que vai passar a dor, vai aliviar, vai melhorar, vai diminuir, né? Ah, mas e se não melhorar? Não melhorar, procura o Dr. Júpiter lá, que aí é alguma outra coisa físico, né? Aí, ou então ele vai prescrever homeopatia, então você vai falar com a Tânia, ela vai indicar alguém lá para fazer uma regressão, é outra história, né? Então aí a gente também direciona a pessoa para buscar o recurso certo da maneira correta, né? Tudo bem aqui? Dúvidas? Concordam com isso? Se eu tiver errado, obsidiado, fascinado, vocês me orientem, gente. Concordo 100%. Oi, Luciano. Boa noite a todos. Estava na rua e estava te ouvindo, aí acabou a bateria, aí eu cheguei e liguei. Mas bem bacana essa tua fala aí, como sempre, né, Luciano? Porque faz parte do processo da cura a pessoa querer ser curado, né? Isso faz parte. E o autopasse, a partir do momento que nós entendemos que nós estamos totalmente livres para receber todas as energias benéficas, né? Do mundo espiritual, receber essa energia que cura. Basta também, que você falou no início aí, do equilíbrio, né? Que nós precisamos realmente estar equilibrados para poder ter essa ciência, essa consciência de que tanto quando nós estamos lá para doar, para aplicar esse passe, nós também podemos receber. É Sim. isso que você está dizendo, né? Muito legal. E o equilíbrio, a vontade, a fé, ter toda a crença que essas energias realmente salutares e curadoras estão fluindo. Exatamente. Isso também vai fazer parte para que esse passe ele tenha, assim, toda a cura do nosso desejo. Então, é Com bem certeza. interessante. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Alguém mais? Ângelo. Questão do equilíbrio, tanto para dar o passe, autopasse, até mesmo na sessão mediúnica, eu comecei, faz um tempinho, a exercitar o seguinte. Eu reconhecer todos os meus pensamentos e eu escolher aquele que me fortalece, aqueles que me fortalecem, né? Para que eu possa ir deletando mesmo, né? Você fazer esse exercício de deletar aquele pensamento que não é seu ou então que não te faz bem. Então isso aí ajuda muito no equilíbrio para você no seu dia a dia e principalmente nesse momento que você vai ou está ajudando numa assistência fraterna, ou está dando passe, ou está ali na sessão mediúnica. Eu acho que o pensamento, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a controlar ele. Se a gente não controlar, a gente não consegue ter o equilíbrio emocional, você não consegue transmitir nada para ninguém. Porque tem que partir de dentro para fora. Bom, é isso mesmo.
é o que a gente tem que buscar, né, sempre, para a gente conseguir lidar aí com as situações do dia a dia. O que você fala muito é autoconhecimento mesmo. Identificar os pensamentos, ele leva a gente ao autoconhecimento, e é uma medida preventiva também às obsessões, né? Porque, de repente, eu sou visitado por um pensamento que não é meu, que, de repente, né, eu tive uma queda ali no vibratório, de repente vem mais um pensamento negativo, então eu tenho que identificar, falar, opa, peraí, isso aqui é diferente, eu não preciso... O que eu vou escolher, né? Qual sentimento eu vou escolher? Qual pensamento eu quero manter? Né? E aí a gente vai tentando selecionar. Maria, ia perguntar alguma coisa? Ao áudio, o som? Você sempre dizia para a gente que o primeiro pensamento é o nosso. Aquele pensamento que vem várias vezes já não nos pertence. Seria isso, né? Está no Livro dos Espíritos. O Kardec ele traz essa referência, né? O Livro dos Espíritos. Os Espíritos vão dizer, como é que ele pergunta, né? Como eu vou distinguir o pensamento que é meu e o que é uma influência? E quando é um item do Livro dos Espíritos que vai falar sobre a influência do pensamento, a influência dos Espíritos nos nossos pensamentos e ações. Está lá no Livro dos Espíritos isso. E aí, como é que eu distingo uma coisa da outra? E aí o Kardec sempre nos deixa claro, né? O primeiro pensamento dos Espíritos. O primeiro pensamento é seu. O segundo pode não ser mais. Por quê? Porque eu falo, hoje eu vou brigar com a Rose. Custe o que custar. E a pessoa fala, não, mas isso é mais do que justo. Porque ela é isso. E aí eles vão elaborando, né? Eles vão dando força. E aí você vai agir de maneira errada. Né? E, às vezes, a gente precisa... Eu lembro onde eu li isso, um termo conhecido, fala-se que o pensamento é como um cavalo sem rédea. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Né? Hoje eu tive um dia extremamente difícil, tive um dia grave hoje, né? E aí eu tive que chamar uma pessoa, né, uma colega, que é uma pessoa muito sensata. Eu falei, eu preciso de você, porque eu preciso que você me ajude a pensar, né, para eu não cometer nenhum erro. E as decisões, né, a nível de trabalho, elas são muito rápidas, né, ainda mais na área de saúde, tudo. E aí ela foi um mentor espiritual, porque eu não tinha, né, no momento, recurso para decidir como eu ia conduzir as coisas. Eu falei, olha, eu preciso que você me ajude. Me ajude a pensar, me ajude a pensar. E, às vezes, nós somos disso, né? Eu preciso falar, Lili, me ajuda a pensar, me ajuda a resolver, porque, às vezes, sozinhos, nós não conseguimos, porque os pensamentos, eles estão muito aflorados, né? E ainda tinha que conversar com uma pessoa, uma situação muito complicada, né? E essa minha amiga espírita também é uma pessoa muito boa. E aí eu falei, olha, eu tenho que conversar com tal pessoa, né? E aí a gente, conversando, né? Eu falei, eu não estou em condições de conversar porque o emocional ele está gritando aqui, né? Eu percebendo o emocional assim, né? E aí eu percebi o cavalo sem rédeas ali, né? Falei, agora isso aqui eu tenho que dominar, porque eu tenho uma conversa difícil agora, né? E aí eu fui para essa situação e, graças a Deus, correu tudo bem, mas eu consegui, que é isso que o Ângelo traz, que é muito importante, né? Tem que perceber isso, porque se você não percebe, foi a primeira conversa que eu tive com essa pessoa, eu falei, eu meto o pé em tudo, ou, né... Não, peraí, vamos pensar junto. E você tem que ter isso. Eu sou espírita, será que eu não posso pensar em chutar o balde? Devo pensar sim. Traz o pensamento, digere isso, analisa isso, vê de onde vem esse pensamento. E aí você elabora isso e você direciona, ressignifica, reflete sobre e define uma outra ação, né? Mas o importante é não ficar com isso. Eu saí depois de
de duas situações de embate muito difíceis, sai bem, né? Você não sai 100%, mas não causou nenhum estrago para você, nem para outra pessoa. Então, esse equilíbrio que a gente precisa ter é muito importante. Por quê? Porque isso a gente vai levar depois, aí ele brigou, derrubou o mundo, ela vai lá para a casa espírita da paz depois, ela vai lá receber espírito depois. E como é que fica isso? Né? E não adianta, somos nós, né? Nós somos isso. A Nina está aí, vai concordar comigo, talvez, né? Não adianta a gente fazer de conta que a gente é espírita e a gente vai conseguir orar e vigiar sempre que vier o negócio, a gente vai encher a boca d'água e contar até 10, não vai, se bobear, você vai encher a boca d'água, aquele cuspir na cara da pessoa que está na sua frente, está passando raiva, né? Você tem que perceber isso. Eu vou enforcar o fulano. Então, você verbaliza, fala para alguém, joga isso para fora, alguém que possa te ajudar, e aí essa pessoa, não, vamos organizar aí a cabeça. Né? O Luciano, mesmo porque, pelo menos eu estou pensando agora assim, que os pensamentos podem não ser seu, mas a hora que você assume ou você aceita, que você acata, eles passam a ser seus, sim, porque a responsabilidade é sua. Então, Perfeito. Você tem que ver antes e depois você agir, né? Porque depois que você aceitou, acatou, aí é teu. Né? Você foi induzido a pensar daquele jeito, a tomar aquelas... Tudo bem, mas depois que você fez, não adianta terceirizar essa responsabilidade. É sua, passa a ser seu. Não é? Até porque o obsessor, ele não faz você gritar. Ele não vai falar assim, eu vou lá gritar e a Rose vai gritar na sequência. Eu vou fazer a Rose, não. Ele vai trazer para a Rose, né, o pensamento assim, não, a Tânia está falando mal de mim, eu tenho certeza. E ele vai elaborando. Né? Então, ele vai pegar aquele ponto, lembrando André Luiz, ele pega aquele ponto mais frágil que eu tenho e explora ele. Né? Então, se o indivíduo ele é ciumento, ele vai ver isso. Vocês já passaram, acho que grande parte de vocês já passaram nisso. Você quer um carro, comprar um carro, por exemplo. Eu quero comprar um carro X. Quando você olha, você vê esse carro? Você quer comprar uma casa de tal forma. Vira e mexe, aparece uma propaganda, uma coisa. Então, parece que as coisas se aproximam, né, daquilo que a gente está buscando. Né? Eu quero viajar para tal lugar. Eu começo a ver propaganda, eu vejo outro que viajou, eu vejo. Né? Então, parece que a gente vai se associando. Né? Então, os obsessores, a conduta deles é essa. Eles vão trazendo para o nosso mundo mental aquilo que vai dar vazão ao nosso desequilíbrio. Ele não vai lá, o obsessor não vai lá nas vias de fato, você brigar, bater, não sei o quê. Né? Isso quem faz é você. O que ele vai fazer é antes disso. Ele vai mostrar, né, ideias fixas, que é o que o André Luiz chama dos clichês mentais. Ele põe um negócio lá e fala assim, não, o Júpiter está me trapaceando, é certeza. Ele saiu ali e foi falar alguma coisa para me prejudicar, eu tenho certeza disso. Aí o Júpiter fala alguma coisa, fala, isso ele disse com segundas intenções, porque ele vai me prejudicar. É isso. Né? Então, esse é o nosso ponto aí de atenção. Né? Seguindo, deve haver motivo para se tomar passe? Tem que ter motivo para tomar passe ou não? Isso é polêmico. O que vocês acham? Eu acho que tomar passe à toa não tem necessidade nenhuma. Nunca foi tão prático, né? Eu vou fazer o Adilson fazer uma palestra de 1 minuto, 10 segundos
sobre é importante tomar passe, ele vai falar só isso. Não precisa mais nada. São os papapasse, né? Aqueles que vão papapasse. Pois É. Não, eu acho importante. Pode falar, Ângelo. Ângelo ligou lá o microfone. Não, é que eu acho que é importante, sim. É sempre bom tomar passe, na minha opinião. Eu acho que você, geralmente, por exemplo, o passe pode ser o passe do passista, como você pode estar sendo, o passista está simplesmente sendo uma ferramenta de um outro espírito. Então, todo momento que você possa estar recebendo uma energia boa, eu acho que nunca é mal. Então, eu acho que o passe não precisa ser toda hora, mas sempre que puder, é bom. Eu acho que é conveniente sempre tomar passe. Vamos lá. Eu transformaria a fala do Adilson numa frase, ele trocaria silêncio é prece por essa frase. Uma passe à toa é perda de tempo. Vamos lá. Mas para o Ângelo também entendeu que também não é de todo mal o que ele fala. Mas o ideal é a gente direcionar, né, o passe a quem precisa. Quem precisa? Quem está em desequilíbrio. Porque o passe, o grande objetivo dele é reequilíbrio da condição espiritual do indivíduo, perispírito, né? Ah, mas eu estou bem. E aí, como é que fica? Quem está bem, e teoricamente não precisa do passe, ele se beneficia do próprio ambiente da casa espírita, porque a gente precisa sempre lembrar que quando a gente entra na casa espírita, a gente já está sendo auxiliado. Durante a palestra na casa espírita, por isso que eu sempre falo, não sei se o Júpiter ouviu a hora que eu estava falando, né? Teve uma hora que eu falei aqui, Júpiter, que se você considera como o mais importante, né, na casa espírita o passe, né, eu também concordo e também penso que um outro ponto importante é a palestra espírita, porque é o momento em que a gente tem para trabalhar a evangelização de espíritos, em outras palavras, né? E nesse momento a gente tem o auxílio também da espiritualidade nas preces inicial, na prece antes do passe, né? É comum, muito comum na casa espírita, quando pedem para fazer a prece antes do passe, eu fazer ela um pouquinho mais longa, a prece não tem que ser longa, né? 3 minutos, tal. De repente eu estendo um pouquinho, né? Sugerindo que as pessoas, isso acontece, percebam, eu falo isso para as pessoas tentarem perceber a presença do amigo espiritual, do espírito trabalhador da casa, atrás, na frente ou do lado, né? E doando energias naquele momento da prece. Então, é outro recurso que nós podemos utilizar na casa espírita. Então, quando eu digo, olha, falo para a pessoa que está sentada, mentalize neste momento, né? Às vezes eu falo, mentalizar Jesus na sua frente, aplicando o passe. Então, se eu consigo mentalizar isso, para mim, já deu. Está ótimo, né? Por quê? Porque aí você consegue trazer a pessoa para uma elevação do pensamento, uma sintonia melhor. Traz, né? E aí tem pessoas que às vezes dizem, eu já fiz isso, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu acho que até percebi algo diferente mesmo na hora da prece. Percebe mesmo, né? Então, são recursos que a gente pode utilizar, né? E aí, para quem está bem, isso vai ajudar bastante. Para quem não está bem, aí você complementa com o passe, né? Agora, tem pessoas que têm um hábito, né? E aí a gente vai falando, né? Sugerindo que o passe é para isso, tem o foco, o objetivo é realmente para quem precisa desse auxílio magnífico, de restabelecer as suas energias, né?
Dúvidas aqui? Ô, Luciano, o nosso dia a dia, ele é tão, vamos dizer assim, é tão traiçoeiro, né, que você está a todo momento tropeçando, passando perto de pessoas negativas, positivas e tudo mais. E como a gente é uma esponjinha, a gente não consegue estar 100% do tempo vigiando e orando. Então, eu acho assim, principalmente eu vejo assim, eu moro sozinho, né? Então, você quando está com a sua família ou está assim, em casa com mais pessoas, querendo ou não, você começa a ter uma conversa harmoniosa, você faz o evangelho no lar e tudo mais. É que nem você falou, na casa espírita, você está ali, você está fazendo a palestra, você vai fazer a prece para o passe e tal. Então, quem precisa vai tomar, quem não precisa, acha que não precisa tomar e tal, tudo mais. Mas essas pegadinhas do dia a dia, eu acho que, querendo ou não, principalmente quem tem um pouquinho de mediunidade, todo mundo tem, mas eu falo aquela mediunidade um pouquinho mais aguçada. Às vezes precisa, cara. Às vezes precisa uma ajuda de um outro amigo encarnado, para poder te ajudar, não só com palavras, que nem eu sempre falo, às vezes não é você chegar e conversar ou isso, aquilo, é você estar perto de alguém, já é alguma coisa. Um abraço com aquele abraço puro, de amigo, de amor, não passa. Então, eu penso que não é só quando você acha que precisa. Porque se a gente achar, a gente vai achar que não precisa nunca. Muita gente vai achar que é super-herói. E não tem nada de super-herói. A gente tem fraqueza o tempo todo, que tem hora que você cai no pensamento, você vai ver que aquele momento você fraquejou. Então, se você tem alguém junto ali para conversar, que nem você falou assim, sempre tem alguém para conversar e tudo mais, é diferente. Eu não fico 24 horas por dia sozinho, eu tenho minha namorada, tenho... Só que assim, eu me apego muito, né, esse negócio assim de que nem você falou, antes de conversar com alguém, você... que nem eu mesmo disse, né, da gente reconhecer os pensamentos e escolher aquele que fortalece. Muitas vezes eu converso com as minhas árvores. Eu tenho uns índiozinhos que andam junto comigo e eles me empurram lá, arrancam mato, qualquer coisa assim. Quando eu me dá essa vontade, eu sei que é hora de eu ir lá e conversar com as minhas árvores, que ali eu já começo a falar, já começo um monte de coisa que eu já começo a exteriorizar esse tipo de coisa. Inclusive até para me conversar com amigos meus, parentes ou alguma coisa assim, eu prefiro conversar com as minhas árvores antes. Que eu já vou soltar um monte de coisa que eu não preciso falar para eles, e às vezes eu deixo de falar com alguém naquele momento, justamente porque eu não estou me sentindo bem para conversar. Eu olho o telefone, eu vejo quem é, eu não atendo. Porque eu sei que não vai ser um bom momento. Então, a gente se pega todo dia. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu me pego o tempo inteiro com um pensamento que muitas vezes não é meu. Então, eu tenho que me organizar e reconhecer o que é meu e o que não é,
e usar aquele que me fortalece. Isso aí é o método. Mas eu acho que a pessoa, todo mundo, eu acho que se puder estar numa casa espírita, ou então com um ou mais, porque a união faz a força, cara. A união faz a força. Eu acho que a gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro. Não só para estudar, não só para trabalho braçal, mas às vezes, assim, uma troca de energia, cara. Eu acho que a gente precisa, assim, cara. Vamos lá. Papel da casa espírita, orientar. Né? Então, a casa espírita precisa ter uma orientação clara do que é o passe, para quem que é e quais os recursos. Cada indivíduo tem as suas razões. Sempre é isso que a gente vai entender. Né? Então, se o indivíduo entender que ele sempre vai precisar, é a razão dele. Né? Então, a casa espírita, cabe à casa espírita orientar. E aí, cada um de nós, né, que também somos participantes públicos, cada um vai conduzir isso da maneira que achar mais pertinente, que lhe fizer mais sentido. Né? Mas sempre vai ser nosso papel orientar. Porque toda vez que essa orientação acontece, a gente ganha trabalhadores, a gente traz pessoas para uma posição, às vezes, mais ativa na casa espírita, né? Às vezes tem pessoas que vão na casa espírita tomar passe, às vezes não sabem que podem ser passistas, que podem ser trabalhadores. Então, essas orientações, elas são importantes. Né? E aí, na casa espírita vai ter aquele que quer ir trabalhar, que vai querer estudar, e tem aqueles que vão querer ir para ouvir a palestra mesmo, sempre, ou ir na palestra, assistir o passe, e não há problema, cada um está no seu momento. Né? Mas é importante isso, a gente também identificar e perceber isso. Dúvidas na hora do fim? Pedrinho. Pedrinho, você tem dúvida, Pedrinho? Do que eu entendi, não. Do que eu não entendi, deve ter um monte. Mas aquilo que o Luciano e o Júpiter comentaram, da importância do passe associado com a palestra, e hoje que o Luciano trouxe o autopasse, eu acho que essa associação é de fundamental importância, sim, para o desenvolvimento daquele ser que adentra a casa espírita e não se tornar um dependente do passe, né? Porque o passe resolve um problema imediato, a palestra resolve os problemas futuros para que ele possa se autogovernar, né? E, posteriormente, o autopasse, ele pode, já com as duas orientado, já mais equilibrado, ele buscar o seu equilíbrio. E eu li um texto esses dias atrás, nessas pesquisas dos nossos estudos, que o autor, ele estava justamente falando sobre essa questão da passividade, né? E ele citou um trecho do Evangelho, né, dizendo assim: preste atenção no buscar e achareis, abrir e bater-se-vos-á. Então, isso é um movimento de vontade, esse é um ato de decisão. Você tem que ir atrás, né? E não se tornar um ser passivo. Então, a nossa cura, o nosso bem-estar depende de nossas vontades. O pessoal fala assim, a pessoa tem que querer se curar, tem que querer se desenvolver, tem que querer progredir. Então, a casa espírita é um centro de auxílio, né? Mas não vai carregar, né, os nossos problemas. É isso. Então, Luciano, só um minutinho. Luciano,
O Ângelo tem um dos abraços mais gostosos que eu recebo. Ele tem um abraço, e ele gosta de um abraço também. Ele dá um abraço, porque ele vive na natureza, né? Ele tem uma chácara muito bonita. Então, ele dá um abraço em você, eu me sinto muito bem quando ele me abraça. Apesar da gente estar entrando na mediúnica, que já deve estar cheio das coisas, né? Mas ele tem um abraço muito gostoso. Eu sou muito de abraçar, de beijar, sabe? Eu sou assim. Me abraço, me agarro em todo... Tem pessoas que não gostam, né? A Jaqueline também. A Jaqueline é de abraçar também, de agarrar. E eu sou assim, às vezes as pessoas estranham porque eu sou desse jeito. Quando no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira, não sei se é porque é uma influência do uruguaio, a gente se abraça, se beija muito, se toca muito. Agora mesmo, o Juju passa a mão nas minhas costas. Eu gosto que me toque, né? Então, eu estou sempre de toque. Os filhos, eu, por meio aqui de casa, eles vêm vindo, eu abro os braços para eles, eles me abraçam, porque eu gosto disso. Então, a gente, quando chega na Casa do Caminho uma pessoa nova, eu falo para a Nina, vai lá dar as boas-vindas, porque depois da nossa reunião, a gente tem lá um chá com pipoca que a gente fala, mas é um lanchinho que a gente faz e é a hora de todo mundo conversar. Então, a gente tem que ter esse acolhimento. Sim. Sabe? Então, mas tem gente que não gosta, né, de chegar e abraçar, né? Porque daí eu sei que aquela pessoa não gosta, daí eu não... Depende depende da homeopatia. Ai, depois. Vem com a homeopatia. Claro, a pulsatila é carente, ela gosta de ofertar proteção e receber proteção. Está escrito lá, o Hahnemann descreveu a pulsatila há 200 anos atrás. Não vai mudar. Mas eu sou assim. Então, por isso que estudar a homeopatia, estudar as máscaras Mas não egóicas, a Kátia, uma arte. a Kátia é pulsatila, mas a Kátia não abraça muito. É uma arte, né? A arte de a gente entender o ser humano. Ele tem muitas facetas e, às vezes, está bloqueado uma faceta. Pelo sofrimento, está bloqueado. Então, você fala assim, a fulana é pulsatila, mas não é assim. Está bloqueado pelos motivos dela, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Então, tem uma área bloqueada. E essa área está doente. E essa área precisa compreensão. Foi o que nós abordamos segunda, mas não sei se me entenderam. Eu acho que a gente tem que entender o tempo de cada um. Mas Jesus esperava o tempo de cada um, né? E nós precisamos entender o tempo de cada um que chega na casa, que é da família. Cada um tem o seu tempo de despertar, né? Colher o fruto antes de estar maduro, não vai prestar, né? Vai estar verde ainda. Só antes da gente terminar, vou pedir desculpa para a Jaqueline, que já passou um pouco do tempo, acho que a Lília falou alguma coisa. Tranquilo. Nós terminamos aqui o curso de passe, tá? Então, eu trouxe aqui algumas questões para discussão. Nós terminamos aqui e eu vou me ausentar de vocês por 4 semanas. Ai, ai, ai. 4 semanas. Olha lá, o dedinho do Pedrinho. Eu vou precisar me ausentar de vocês por 4 semanas. Eu vou tirar férias e eu vou viajar. Vou ficar um pouquinho fora, mas eu volto. Logo Não, eu fica volto. tranquilo, você voltando, tá tudo bem. E aí tem o estudo do suicídio que o Júpiter pediu, né? Tá. Ou algum outro que vocês quiserem. Nós vamos, se o grupo concordar, né? Na quarta-feira, a gente vai rever, começar pelo livro do Pinheiro, né? Do Perispírito, e
E eu tenho bastante material sobre isso, né? Sobre o suicídio. Aquilo que já comentamos, né? Assustadoramente está aumentando. Na reunião mediúnica já estamos recebendo também espíritos suicidas. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa. Responsabilidade. E eu fiz um estudo com os meninos de suicídio lá na clínica. Lá na clínica. Eu acho que 90% escreveram. Eu estou dando uma de escrever. Eles têm que... Trabalhamos, aí eu dou uma prova. Cada um coloca a sua opinião. 90% comentou ideias suicidas. Eu não sei a percentagem, mas não vale porque é um grupo pequeno, né, estatisticamente. Mas um número muito grande tiveram tentativas concretas de suicídio. Meu Deus. Então, a gente não tem que fazer a política do avestruz, né? A tempestade está chegando, você esconde a cabeça. Sim. Eu acho que é um tema para a gente, de maneira equilibrada, de maneira buscando o conhecimento, o esclarecimento disso aí. Né? Porque botar a luz debaixo do velador não é a proposta da doutrina espírita. Então, quem tem um pouquinho, divide com quem não tem nada. Vamos buscar subsídios sobre esse tema, porque é urgente, né? Tio, posso dar uma sugestão? A gente começar esse estudo na quarta-feira e o Luciano, depois, na hora que retornar, vir com o conteúdo dele para agregar. O que você acha, Lu? O que você acha? É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Então, quando o Luciano voltar, nós teremos um mês de estudo, 4 quartas-feiras, e aí você traz a sua colaboração. E eu estou dando a bibliografia. O livro do Pinheiro tem ali bastante material, mas nós temos muito mais. Né? Então, nós vamos trazer essa matéria para estudo. Eu acho que é importante. Pode ser, tranquilo. Então tá. Você vai para a África? Você vai para Angola? Não. Oi? Não. Achei que... Lu, vou passar para a Lucinha, que ela vai fazer a prece para a gente, mas antes eu gostaria de te agradecer imensamente por esse curso maravilhoso que você nos proporcionou. Foi de fundamental importância para a gente que está aqui, os novos e os que já estão também há muito tempo, né? Conhecimento nunca é demais. Muito obrigada, Lu. Eu agradeço. Gratidão imensa mesmo, Luciano. E das vezes que eu faltei foi por situações mais de Andréia aqui. Da mudança dela e que ainda não finalizou. E só podemos dizer que a nossa gratidão é muito grande. E não esqueça que você está comprometido até a raiz do cabelo aqui conosco. Gratidão, viu, Luciane? Olha, boa viagem para você, viu? Boas férias. Que Deus abençoe as suas férias, viu? Obrigado. Obrigada. Então, obrigado, gente. Vamos lá para a prece e a gente já volta, Lu. Aí todo mundo pode falar com o Lu. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todos os momentos da nossa jornada. Nós lhe agradecemos por este momento de podermos ouvir e compartilhar lições maravilhosas sobre caridade. A caridade
doar aos nossos irmãos o nosso melhor, a energia que sai do nosso coração, que se liga ao universo, aos nossos mentores espirituais, e é ofertada aos nossos irmãos necessitados, que sempre quando se aproximam da casa espírita, é porque está em profunda dor e necessidades imensas. Mesmo que não as reconheçam, mesmo que achem que estão bem, se vai à procura de um passe, é porque necessitam, porque intuitivamente percebem a necessidade e vai em busca dessas gotas de amor que podem apaziguar seu espírito, curar suas dores. Parecemos insignificantes, que estamos ali dando tão pouco, mas esse pouco que conseguimos ofertar é muito para aquele irmão necessitado, que possivelmente está a um passo do suicídio, que possivelmente está à beira de um abismo. E com um pouquinho de amor que conseguimos lhe ofertar, podemos impedir que uma tragédia desta aconteça. Sim, nos momentos atuais, os números de suicídios aumentaram drasticamente. Sim, entre os mais jovens. E como não há estatística disso, não sabemos quantos mais jovens estão sofrendo disso. Crianças, no seu início de caminhar, que já vêm com os espíritos abarrotados de mágoa e de dor, e que ainda não sabem pedir socorro. Este é o momento, irmãos, de aprendermos a nos doar, de praticarmos a doação. Maravilhosas foram essas mensagens. Maravilhosas foram essas lições que todos receberam. Internalize-as, oriente-se por elas e a pratique. Isso é o que pede os nossos irmãos espirituais. Precisa-se de cada vez de mais passistas, porque cada vez precisamos de irmãos que auxiliem nesta jornada, porque o número de necessitados cada dia aumenta mais. Usem esse doce e sublime aprendizado de amar, de se doar. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos e aqueles irmãozinhos em dor que citaram no início da reunião. Que o nosso Mestre médico das almas, dos corpos, guia de todos nós, estejam com eles orientando-os, acalmando-os, fazendo-se sentir vivos, porque ninguém morre. Nossa vida é eterna. Estamos só de passagem por este planeta.
Podemos regressar brevemente, porque o tempo é de cada um. Que o amor, a paz e as bênçãos do nosso Mestre estejam com todos vocês eternamente.